Oi, gente. Jornalismo de verdade, uma conversa despretensiosa sobre jornalismo e minuciosa sobre verdade, com meu amigo Cláudio Milão. Prazer estar aqui com ele sempre. E eu vou colocar um assunto hoje para que ele traga para nós, um assunto que a gente circulou agora na edição de janeiro e que trouxe a visão do mercado num serviço que a NHM, através do Novo Varejo Automotivo, presta, que é o serviço que nós denominamos parceiro secreto, onde as principais lideranças desse mercado fazem perguntas e respondem àqueles que, sem saber quem que foi o questionador, eh, e isso acaba tornando uma dinâmica de integração involuntária, mas com o objetivo sempre de tornar esse mercado cada vez mais em unidade, cada vez mais pensando como um todo, que é isso que vai fazer o negócio de cada empresa, enfim, vencedor, porque não há como individualmente as coisas continuarem com sucesso se todo o setor não se movimentar integradamente. Esse é um discurso que, a partir desse ano, a Novo Meio vem adotando, o nosso jornalismo, o nosso marketing, enfim, o nosso planejamento tem percebido que nós devemos incentivar cada vez mais que o mercado pense integradamente, indústrias, distribuidores, varejistas, reparadores, para que o consumidor final receba um melhor serviço, com um melhor custo, de uma forma que a qualidade seja percebida de ponta a ponta nessa cadeia de negócios. E isso se faz com um mercado maduro, pensando desindividualmente. Aquilo que a gente falava lá atrás, a desindividualização do mercado. Palavra difícil, né? Palavra difícil que você criou em 2000 e eu acho que você até escreveu um editorial, Desindividualização. desindividualizou. É um trava-língua bravo, hein? Bem mesmo. Mas, pois é, Ricardo, nós tivemos a oportunidade de apresentar um jornalismo de verdade, o primeiro do ano, né? Onde passamos de passagem pelas propostas de inovação da Novo Meio Hub de Mídia, e esse pensamento integrado, que cada vez mais se torna importante, é uma coisa que nós já propunhamos no ano 2000. E de fato, ele não só ele é cada vez mais importante, mas como ele está cada vez mais presente. Você citou como o tema dessa conversa, o parceiro secreto, Uhum. que é uma ação editorial que nós criamos aqui no Novo Varejo em 2002. Portanto, nós estamos falando de 21 anos de realização dessa Como a gente está ação. trabalhando isso faz Rapaz, tempo. E a gente está retomando porque a gente vê que a urgência é para agora. exato. Mas uma coisa interessante que casa a sua proposta aí de abertura dessa conversa com o concreto do parceiro secreto é que, se você observar, e eu convido todo mundo a ler o parceiro secreto que foi publicado em janeiro, tanto no Novo Varejo impresso como no digital, que você encontra no nosso site novovarejoautomotivo.com.br. Uma coisa que é importante destacar é que o parceiro secreto, que ele tem esse nome em razão daquilo que em São Paulo a gente chama de amigo secreto, no Rio de Janeiro é chamado de amigo oculto, mas na verdade é uma troca de perguntas e respostas e não de presentes, em que você recebe a incumbência de enviar uma pergunta e depois você vai receber uma pergunta também para responder. E permita uma parte, mas no fim é mais que um presente, né, porque você acaba, recebendo informação que vem, você não sabe de onde, mas que contribui Isso. para aquilo que você quer saber. Exatamente. Por isso que a gente chama isso, costumeiramente na publicação, de uma antecipação da pauta do mercado para o ano. Pois é. Por quê? Porque lá estão os formadores de opinião. Esse ano participaram 56 pessoas, se eu não me engano, é até um número recorde nosso do parceiro Uhum. secreto. Então você sabe, já a partir da pergunta, o que aquela pessoa está pensando, com o que aquela pessoa se preocupa, qual é o interesse de informação daquela
pessoa, daquela liderança do mercado, porque ela apresenta uma pergunta com base naquilo que está na cabeça dela. Os temas são infinitos, cada um pergunta o que quer, na verdade, desde que relacionado ao nosso setor automotivo, preferencialmente no aftermarket. E ao mesmo tempo, você também sabe um pouco do que aquela pessoa pensa quando ela responde à pergunta que ela recebeu. Então, esse encontro entre as lideranças do mercado, a partir da troca de perguntas e respostas, traz uma riqueza de conteúdo muito grande. E onde eu quero chegar agora, especificamente falando do nossa edição 2023-2024, porque essa é uma ação sempre da virada do ano, né? O que a gente percebe, e eu gostaria que você não acreditasse em mim, vai ler lá no nosso site, é importante que você leia. O que a gente Lê e comentar, manda um feedback para nós. O que a gente percebe é exatamente essa visão integrada, porque a visão segmentada ela não está tão presente nas perguntas e respostas como está presente a visão integrada. Essa visão integrada se manifesta de que forma, na minha opinião? A partir da proposta de temas macro, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção esse ano, que eu até coloquei na manchete da edição, é o interesse pela inteligência artificial, que se você for perceber, não é um assunto segmentado, né? Ela atinge todos os segmentos, ela desce cadeia abaixo, né? Começa na indústria, mas hoje os varejos mais maduros de outros segmentos já utilizam a inteligência artificial em diversas disciplinas dentro do negócio, né? Mas um dos temas principais foi a tecnologia, e dentro da tecnologia, um subtema muito explorado foi a inteligência artificial. Verdade. Outro tema que aparece muito é a eletrificação da frota, que hoje atravessa uma crise na Europa, né? E nos Estados Unidos existe um encalhe de veículos elétricos, a locadora trocando parte do seu parque por veículos a combustão de volta, né? Então a gente tem aí um momento um pouco crítico, os carros elétricos estão desvalorizando muito, existem ocorrências de incêndio, então nós estamos naquele período de transição em que ainda você correu para a tecnologia em função de legislação, né? Não é uma demanda do consumidor, mas é porque foi instituída, é uma imposição da lei, então agora nós temos um prazo, até no caso da Europa, até 2035, para que a frota tenha a completa descarbonização nas emissões. Isso fez com que as montadoras antecipassem a oferta, né? Há montadoras que simplesmente descontinuaram motores a combustão, montadoras importantes. Então, o consumidor acaba sendo levado a adquirir veículos elétricos, só que essa corrida talvez tenha sido um pouco antecipada demais, né? Então hoje nós estamos enfrentando nós não, eles lá principalmente, mas ainda bem que nós não, né? A gente já tem os nossos. A gente já tem os nossos. Mas então, assim, o mundo está olhando para o carro elétrico hoje de uma maneira diferente que olhava um ano atrás. E no Brasil? O Brasil? O Brasil adotou a solução híbrida, né? A gente caminha para o híbrido, haverá oferta de carros 100% elétricos também, mas, puxa vida, se eu comprar um carro elétrico hoje, eu vou ter um problema de abastecimento, porque no meu condomínio não tem o ponto de abastecimento. Não, você né? vai ter que colocar. Eu vou ter que... Não, se eu quiser colocar isso no condomínio, vai ser um problema tremendo. Não, isso vai para o teu relógio, existe tecnologia para isso. Mas não, já existe inclusive condomínios, mas ainda está pouco difundido. Para mim, por exemplo, não serve, vou ter que levar o carro elétrico para abastecer em outro lugar. Vai ter que esperar lá. Vai ter 30 minutos, 40 minutos, então é um problema. Então, para nós aqui ainda está muito embrionário. Dá saudade de parar e encher o tanque em 5 minutos. 5 minutos, né? Então, a solução do carro elétrico, ela está... Mas, assim, se não houver uma mudança na legislação em relação ao prazo, não adianta, vai ter que desenvolver, vai ter que superar esses problemas. A não ser que se perceba que a solução ela é muito radical para um prazo tão curto e haja um entendimento, né, da União Europeia em estender esse prazo, quem sabe, mas enfim, isso tudo é especulação. A China que avançou demais. A China avançou demais. A China avançou demais. Quando a China avança demais, a gente tem que ficar de olho bem aberto. Exatamente. Bom,
Eu estava falando também do parceiro Agora falta o secreto. terceiro, né? Você falou primeiro que a tecnologia e o É, IA, é. aí depois o segundo, a eletrificação Eletrificação da da frota e um outro tema que foi muito explorado esse ano pelo mercado foi o ingresso das montadoras no mercado de reposição. Nós tivemos 2 cases muito significativos. O primeiro deles é a abertura da rede de centros automotivos ACDelco. Quantos pontos? Eu acho que são mais, acho que são mais de 100 pontos. Eu não tenho o número de cabeça, mas Que é bastante, o que muito... significa isso? Num primeiro momento, essa rede ela pertence ou ela é oferecida prioritariamente aos donos de concessionárias, né? Então, para você, num primeiro momento, abrir um centro automotivo da ACDelco, você tem que ser... E eles aderiram? Eles aderiram, estão aderindo, né? Mas eu acredito que isso vá depois ser oferecido também para o mercado independente, enfim. Mas o importante na questão é o seguinte: a General Motors está olhando para o mercado de reposição hoje com ações um pouco mais concretas, né? E o segundo movimento, que veio pouco tempo depois, foi a aquisição da De Pascoal, do grupo De Pascoal, das operações automotivas, pela Stellantis, e que também mostra, e aí eu participei bastante de perto de todo esse processo. Não, você não participou, você trouxe o furo de reportagem para o mercado. Num sábado, você trouxe o furo. Foi um trabalho... Você atrapalhou o sábado de todo mundo. Inclusive, isso foi me dito lá na Stellantis, quando eles criaram um comitê de crise, um dos gerentes de imprensa lá, que é meu amigo há mais de 30 anos, e falou: poxa, sempre só me dá trabalho, hein? Precisamos criar um gabinete de crise para discutir o que você fez aí. 25 de novembro, a Stellantis acordou com a informação de que tinha vazado a compra. Mas qual é a justificativa da Stellantis? Uma justificativa primordial. Nós estamos entrando no mercado de 61 bilhões de reais. Esse é o número que eles deram. Esse número varia, né? Já foi 75, mas deve ser o último número que eles têm lá. E não é pouca coisa, né? Eu vou citar aqui dados da própria Stellantis, porque é disso que nós estamos conversando, né? O mercado de autopeças no Brasil, total, é 96 bilhões de reais, e o mercado de reposição, o aftermarket automotivo, representa 61 bilhões desse mercado. E como diz o pessoal da Stellantis, a gente não podia ficar de fora, a gente estava de fora e não estamos mais. Eles estão assumindo 120 oficinas, centros automotivos da De Pascoal. Nitidamente a proposta é ampliar isso. Essa ampliação vai se dar, possivelmente, num primeiro momento, também por meio dos donos de concessionárias. Então eles vão dar às concessionárias a oportunidade de abrir, e isso vai ser, segundo o Paulo Souti, que é o vice-presidente de peças e serviços da Stellantis e está assumindo a operação do Grupo De Pascoal, isso vai se dar, palavras dele, além fronteiras, e ele não quis entrar em detalhes, mas a gente sabe, já dá para perceber que, no mínimo, isso vai sair do Sudeste, principalmente da Grande São Paulo, onde a De Pascoal é mais forte. Isso vai se nacionalizar, e quem sabe, né, como ele deixou aí em reticências, quem sabe para algum outro mercado da América do Sul, que a gente vai ter que esperar um pouquinho, pelo menos 3 meses, para saber quais são as estratégias, né? Bom, você falou 3, vamos parar nos 3, porque os 3 já deixou o pessoal nervoso lá. Então a gente tem tecnologia com foco em inteligência artificial, eletrificação da frota e a crise no mercado dos carros elétricos pode ser um aviso positivo para quem recebe que, estatisticamente, 40% da manutenção de um carro elétrico vai ficar no aftermarket, né? O restante não existe mais. Não existe. Existe o carro elétrico, ele ainda traz o undercar, né? Isso, esses 40%. Mas... pelo menos é isso que se entende por aí. E, por último, há o avanço das montadoras sobre o aftermarket automotivo, esses 61 bilhões, segundo a Stellantis, de 90, ou seja, por volta de 70% do mercado está na mão do aftermarket, está na tua mão. E a gente aqui, a gente trabalha para que você se prepare para manter e até ampliar isso. Esse é o nosso trabalho. Exato. É o trabalho de integrar indústria, distribuidor,
varejo e reparador para atender da melhor forma o consumidor. Acho que a gente está tentando e está conseguindo Sem fazer isso. Faz dúvida. só 30 anos, né? Faz 30 anos, a gente nós estamos aprendendo, mas eu acho que o importante é dizer que onde há inovação, há oportunidades, né? Tem muita coisa nova vindo, tem muita Pois coisa é. para aprender. E quem abraça a oportunidade, quem percebe que aquela oportunidade está se abrindo e que não adianta fugir, sai na frente, né? Porque sempre haverá aqueles que acham que a injeção eletrônica não vai chegar no Brasil, não é coisa para o mercado brasileiro, né? Sempre tem. Quando acontece isso, há aquilo que o mercado chama de seleção natural. É uma seleção natural. Uns vão ficar pelo caminho, outros vão receber o mercado, a herança desses que ficaram pelo caminho. Eles vão deixar o espólio dessa inação deles, para que você aproveite. Como aproveitar? Agir com inovação, com inspiração naquilo que é a novidade, naquilo que é comportamentos futuros. É isso que a gente tenta fazer aqui no nosso trabalho, né, Cláudio? É isso aí. Pois é, então você já deu a pauta do ano, já temos aí o que Pelo fazer. menos uma pauta macro, né? Obviamente que isso não substitui o seu dia a dia, a sua necessidade de vender, de treinar o seu time, de fazer o marketing, de estar presente no ambiente digital. Existe o dia a dia, mas existe aquela mega tendência que você não pode deixar para trás com a expectativa de que ela vai demorar a chegar. Hoje em dia, as coisas não demoram mais para chegar. E ter a melhor relação possível com o seu fornecedor, os seus fornecedores, com os seus clientes e também com os seus concorrentes. Eles não estão concorrendo, você com eles e eles com você. E está havendo, na verdade, uma integração desse mercado. Esse mercado tem que pensar unificadamente, porque a concorrência está fora do aftermarket, é que vai vir de fora para concorrer com aquilo que vem sendo feito pelo trabalho da sua empresa, dos seus funcionários. Muito obrigado por estar aí. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado. Alguma palavra final? Não, 30 anos e contando. Contando mesmo. Contando anos e contando histórias. E esse é o jornalismo de verdade, sinceridade e criatividade para ensinar e para aprender, porque a gente aprende todo dia quando a gente está aqui. Todo dia. Isso é muito maravilhoso. Gente, continua aí, curte, compartilha, comenta, mostra que você está aí. Obrigado, pessoal. Um abraço aí.